bem? Nós estamos estudando o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Nós já vimos, na primeira aula, o respeito ao Deus verdadeiro e o que o primeiro mandamento nos ordena a fazer. Hoje, nós vamos estudar o que o primeiro mandamento nos proíbe de fazer. A pergunta 105 do Catecismo Maior nos ensina que Deus está nos proibindo de fazer muitas coisas, além de adorar falsos deuses, como, por exemplo, Baal ou Buda. Nós não devemos 1. Pensar que Deus não existe. Tem pessoas que dizem que não adoram falsos deuses, mas é porque elas não acreditam em nenhum Deus. Elas dizem que não existe nenhum Deus verdadeiro e assim estão pecando porque não reconhecem e não amam ao Deus verdadeiro. Na Bíblia está escrito que eles são tolos. 2. Ter ou adorar vários deuses. Os povos vizinhos de Israel adoravam vários deuses. Deus queria ensinar o seu povo que há um único Deus verdadeiro. Na Bíblia, diz que o Deus subsiste em 3 pessoas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não são 3 deuses, mas um único. É difícil entendermos a doutrina da Trindade, mas o Deus, ele é único. Devemos adorar apenas um Deus. Não vale dizer também que adoramos a Deus se colocamos antes de Deus outras pessoas ou coisas. Devemos adorar só a Deus. Ele não admite concorrência. 3. Pecamos quando dizemos que as coisas que temos, somos ou podemos fazer vêm da sorte, de nós mesmos ou de outros. Na verdade, tudo o que temos, o que somos, vem de Deus. Quando fazemos isso, estamos nos colocando no lugar de Deus. E na Bíblia está escrito que tudo vem do Pai das luzes e não pode haver nem variação, nem sombra de mudança. Está escrito no livro de Tiago. 4. Amar ou adorar coisas no lugar de Deus. Quando na nossa vida nós temos alguma coisa, pode ser um brinquedo, uma pessoa que nós amamos mais ou desejamos, mais do que a Deus, nós estamos desobedecendo ao primeiro mandamento. Na Roma Antiga, vários crentes foram mortos porque eles se recusavam a adorar a Deus e a César. Também nós pecamos quando nós colocamos a nossa vontade acima da vontade de Deus. 5. Não confessar que Deus é o único Deus verdadeiro e ter a Ele como nosso Deus. Devemos ser corajosos e prontos para dizermos a todos que o Deus da Bíblia é o único verdadeiro e também que Ele é o único Deus que cremos. 6. Deixar de fazer qualquer coisa devida a Ele. Pecamos quando não damos atenção à palavra de Deus, quando esquecemos de fazer as coisas que Ele manda, desprezamos os seus mandamentos. Com relação ao culto, Deus nos faz uma advertência que nós devemos fazer tudo o que Ele ordena. Nada deverá ser acrescentado ou tirado. Está escrito no livro de Deuteronômio. 7. Ter pensamentos errados sobre quem é Deus. Quando fazemos uma imagem de Deus, mesmo que seja só na nossa cabeça, que não está de acordo com a palavra de Deus que nos revela, nós estamos criando um ídolo. Sabe quando a gente pensa que Deus é um velhinho bonzinho que vive lá no céu, que não corrige ninguém, nunca fica com raiva?
nós estamos pensando errado. Por quê? Porque Deus, Ele nos corrige. Se nós erramos, Ele nos corrige. Então, as pessoas que pensam assim, elas estão quebrando o primeiro mandamento. 8. Não devemos falar mal de Deus e não gostar de Deus. Às vezes, acontecem as coisas em nossa vida e nós ficamos perguntando: por que Deus está fazendo isso comigo? Eu não gosto de Deus. Eu não merecia isso. Essas coisas nós nunca devemos falar. Por quê? Porque tudo que Deus faz é bom e agradável, mesmo que na hora nós não entendamos. 9. Nós não devemos ficar com raiva ou nem ligar quando Deus nos disciplina. Não é feio quando as crianças se jogam no chão com raiva, quando os pais disciplinam, ou nem ligam quando eles estão corrigindo? Nós também não devemos tratar dessa maneira quando Deus nos disciplina. Ser egoístas. O egoísmo é colocar a si mesmo num trono, reinando sobre todos. Para o egoísta, ele e a sua vontade é mais importante do que Deus e a sua vontade. Nossa atitude deve ser sempre o que Deus quer, e não o que queremos e gostamos. Também é pecado acreditar e confiar em pessoas ou coisas que não deveríamos. Tem pessoas que acreditam que certos objetos vão lhe dar sorte, que esses objetos têm poder. Por exemplo, a figa ou pé de coelho. Outras pessoas acham que é bom ter amigos importantes para conseguir alguma coisa, mas nós devemos só confiar em Deus, porque Ele é o único que tem poder. 12. Nos alegrar com as coisas más do mundo e nos entristecer com as coisas de Deus. Quando ficamos alegres em ter alguém falando palavras feias ou falando mal de Deus, estamos desobedecendo ao primeiro mandamento. Também, quando ficamos com preguiça de acordar cedo para ir na igreja, ou estamos lá, mas com o pensamento em outros lugares. 13. Tentar fugir ou se esconder de Deus. Adiantou Jonas fugir porque não queria obedecer à ordem de Deus? Não, ele foi engolido pelo grande peixe. Quando você fizer algo errado, não tente se esconder, mas confesse com tristeza o seu pecado a Deus e aos outros, contra quem você pecou. 14. Não devemos distorcer o que a Bíblia ensina sobre Deus. Quando alguém inventa ou ensina coisas erradas sobre Deus, está desobedecendo o primeiro mandamento. Tem gente que diz que Jesus era só Deus, mas ele não era homem de verdade. Isso é uma heresia, é um grande pecado contra Deus. Outros dizem que porque Deus é amor, ele não vai mandar ninguém para o inferno. Só que não é isso o que a Bíblia ensina. Isso é distorcer a palavra de Deus. 15. Orar ou cultuar santos, anjos, demônios. A idolatria é quando nós achamos que certos seres ou objetos têm poderes extraordinários. E aí nós acabamos adorando e prestando culto a eles. A Bíblia nos diz que o único que pode nos levar até Deus é Jesus Cristo. Então, só a Ele é que nós devemos orar. 16. Também é pecado fazer pouco caso e desprezar a Deus e aos seus mandamentos. Um exemplo é a história do rei Saul. Ele foi o primeiro rei de Israel, mas foi rejeitado por Deus porque logo no início do seu reinado ele não deu ouvido às suas ordens. Daí em diante, ele foi só amontoando pecado sobre pecado, e o seu fim foi muito triste. 17. Não devemos ficar desconfiados e desesperados.
Quando desconfiamos de que Deus é bom e nos ama, ou ficamos desesperados diante dos problemas, nós estamos pecando porque estamos duvidando de Deus e de que Ele está diante do controle de tudo o que acontece nas nossas vidas. Nós devemos pôr a nossa ansiedade sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós. 18. Ser descontente e impaciente com as situações da nossa vida, ou acusar a Deus de ser injusto conosco quando Ele manda problemas e dificuldades. Quando agimos assim, nós estamos duvidando ou questionando a sabedoria de Deus, o seu poder e a sua autoridade sobre tudo o que acontece no mundo. Nós não devemos esquecer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados por Ele e o amam. 19. Nós não devemos ter um coração duro, orgulhoso e cheio de si, porque essas são as características do diabo, que é o inimigo das nossas almas. Quando nós somos assim, nós parecemos com ele e agimos como se fôssemos os seus filhos. Nós não confiamos em Deus e estamos pecando contra o primeiro mandamento. E 20, nós não devemos entristecer o Espírito. Como que nós entristecemos o Espírito? Quando nós não obedecemos aos seus mandamentos. Nossa, a lista das coisas que não devemos fazer foi bem longa, não? Seria até difícil memorizarmos todos esses pecados. Então, pelo menos, procure gravar uma lista daqueles que você tem maior facilidade em cair e tome cuidado com eles. Quando o primeiro mandamento nos ensina a não termos outros deuses, você entende agora que esses outros deuses ou ídolos não são só as imagens de pedra ou de madeira que as pessoas adoram? As pessoas têm ídolos secretos no coração que ninguém vê. Mesmo pessoas crentes podem adorar a esses ídolos do coração, como dinheiro, felicidade, coisas que a gente quer ter, como carro, brinquedo, casa. Podemos, inclusive, adorar família e a nós mesmos, ou a nossa felicidade, o nosso entretenimento ou prazer. Então, quando nós lemos Êxodo 20, não terás outros deuses diante de mim, tenham o cuidado, porque mesmo que você não tenha em casa um bezerro de ouro e não adore a Virgem Maria ou a qualquer outro santo, você pode idolatrar qualquer coisa que coloque em seu coração no lugar de Deus. Devemos buscar a Deus e as coisas de Deus em primeiro lugar. O primeiro mandamento e você. Será que você pensou, eu tenho obedecido direitinho o primeiro mandamento? Ou, ainda bem que eu só desobedeço em algumas coisinhas? Você pensou errado. Porque no nosso coração existe o mal. E por causa dele, nós temos uma natureza pecaminosa e corrompida, e nós somos inclinados a cometer todos esses pecados. Se hoje nós não adoramos aos deuses de madeira, de palha, e adoramos ao Deus verdadeiro, é porque Deus teve misericórdia de nós e nos salvou de tão grande pecado. Mas nós podemos estar cometendo outros pecados de outras maneiras. Então, é tão difícil obedecer totalmente o primeiro mandamento? Quem poderá cumprir completamente esse mandamento? Como eu poderei agradar a Deus se não consigo fazer a vontade de Deus? Realmente é impossível para qualquer pessoa. Ninguém pode cumprir totalmente a vontade de Deus.
Se dependesse de nós, nós estaríamos condenados ao inferno, porque todos nós somos maus e idólatras. Então, a primeira e melhor coisa que nós temos a fazer é confessar que somos pecadores e maus e que não queremos e não conseguimos obedecer aos mandamentos que Deus nos deu. Mas nós temos a boa nova. Aquilo que nos era impossível fazer, Deus fez por nós. Ele enviou Jesus Cristo, seu Filho, que se fez homem e veio ao mundo para cumprir perfeita e completamente todas essas ordenanças da lei de Deus em nosso lugar. Jesus foi obediente até a morte. Deus considerou ele justo e ele oferece essa justiça para nós. Basta nós aceitarmos e confiarmos nele. Ele vai pagar a nossa culpa e fará nosso coração mais alvo do que a neve. E um dia poderemos ir para o céu e adentrarmos sem medo na presença de Deus. Por fim, agradeça a Deus por enviar seu Filho. Mostre a sua gratidão a Deus, buscando e pedindo que Ele sempre lhe ajude a guardar o primeiro mandamento. E se esforce para que nada tome o lugar de Deus na sua afeição, na sua atenção, no seu tempo e em seu coração. Aqui nós temos as questões para vocês fazerem no caderninho. E se puder, levem lá na igreja ou peçam que eu vou na casa de vocês buscar para a gente corrigir. E também nós temos as perguntas do breve catecismo. Espero a resposta de vocês e espero o contato de vocês. Até mais, até breve, se Deus quiser. Tchau! Senhor nosso Deus, obrigado por esse dia, obrigado por essa aula que tivemos, Senhor, e que nós aprendemos a cada dia mais com Tua palavra, Senhor. Cuide daqueles que estão com a doença do vírus, Senhor. Cuide deles, Senhor, pois Tu sabe qual é os motivos que eles estão passando, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém.